Então, iniciando a gravação, quero dizer para vocês, né, meu muito obrigada por estarem presentes, quem está presente, quem vai ouvir essa conversa nossa daqui a algum tempo, também muito obrigada. E esse momento nosso, essa roda de diálogo de líderes, faz parte de uma ação que nós fizemos desde março, né? A partir da pandemia, que era ter como objetivo trazer pessoas interessantes e ter discussões interessantes, conversas interessantes, que saíssem do tradicional, mas que a gente pudesse evoluir. A missão da FM Consultores e a minha missão como Fátima Mota é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, esse é o meu propósito. E tudo que eu faço e tudo aquilo que a minha empresa faz, de certa forma, tem esse foco. Por isso que nós fazemos treinamentos, fazemos coaches, mentorias e uma série de coisas, né? E nessas últimas rodas de diálogo de líderes, eu acho que nas 3 últimas rodas de diálogos de líderes, nós começamos a falar sobre diversidade. Então, primeiro eu trouxe a Kátia para falar sobre diversidade física. Quem não assistiu vale muito a pena, porque foi assim um trabalho muito, muito, muito bonito que a Kátia trouxe para nós. A Kátia é uma pessoa que tem ossos de vidro, né? Então, vocês imaginam o que é viver no mundo com ossos de vidro, e ela é uma executiva até hoje extremamente interessante, uma mulher culta, casada, com filhos. Então, ela conta para a gente a diversidade física de um jeito que faz a gente entender a beleza dessa diversidade. Depois eu trouxe o Beto Sintra, que falou sobre a diversidade ligada à orientação sexual, né? O Beto tem a Diverse e também está à disposição para vocês assistirem, e que fala do universo, né, LGBTQA+, etc., e toda a diversidade que esse universo traz. E hoje eu estou trazendo o Murilo. Mas antes de falar, né? Antes de passar a palavra para o Murilo, eu quero contar para vocês como essa história começou, né? Uma vez, um tempo lá atrás, na SPM me chamaram para dar aula de diversidade. Eu falei, meu Deus do céu, vou falar como de diversidade? Eu não fazia a menor ideia do que eu ia falar sobre diversidade. E eu comecei a falar sobre diversidade de personalidade usando todo o conhecimento que eu tenho sobre o Enagrama. E por incrível que pareça, estou acabando de sair agora de um evento internacional onde se falava de diversidade unindo esses 3 pilares, a questão da inclusão, a questão do autoconhecimento e da sustentabilidade. E, na realidade, é exatamente isso que nós fazemos, né? É exatamente isso que o curso da SPM faz. Bom, até aí tudo bem, mas eu disse para vocês que eu não sabia nada de diversidade. E eu fui aprender. Então, eu chamei a Kátia para falar sobre diversidade física, o Beto para falar sobre diversidade em termos de orientação sexual, e o Murilo para falar sobre diversidade mental, né? E o Murilo é uma pessoa que eu amo de paixão, realmente, assim, eu tenho um maior... Eu sei que ele é casado, né, Murilo? Eu sei que a sua mulher não tem ciúmes de mim, mas, assim, quero deixar, assim, registrado que é um grande amor da minha vida, porque, assim, ele me ensinou muito no curso de psicanálise, né? Ele fez o curso de psicanálise comigo, e, assim, o Murilo sentava do meu lado e sempre ele entendeu de Freud muito mais do que eu, né? E aí eu fui começando a entender um pouquinho do que significa essa diversidade mental, e eu vou contar para vocês que eu não sei exatamente. E uma vez eu convidei o Murilo para fazer parte das minhas aulas. Falei, Murilo,
me ajuda, vai lá falar, né, para o pessoal o que é diversidade mental, o que é isso, né, como é que isso acontece. E o Murilo não só deu uma aula, como deu um show. E o pior é que de todas as aulas, que é um semestre inteiro, vocês imaginam que um semestre inteiro são 4 vezes 5, bom, mais de 20 aulas, bem mais. Bom, umas 24 aulas que a gente tem que dar na graduação. A aula do Murilo era a aula, assim, que o pessoal amava, adorava, né? Não conseguia de jeito nenhum deixar de assistir, deixar de participar, etc. Enfim, era a parte alta do programa, a aula do Murilo, né? E aí, além de grande amigo, né, Murilo, você virou um grande parceiro, porque aí nós fizemos também um summit que foi super legal, que deu muito certo, né? Eu, você e o Beto, enfim, temos feito essa parceria. E aí eu pensei o seguinte: nada melhor que o Murilo para a gente trazer nessa roda de diálogo de líderes e conversar sobre diversidade mental. O foco dessa roda de diálogo de líderes é que a gente possa perguntar, né? Então, o Murilo vai conversar, eu também, mas o mais legal é vocês perguntarem para o Murilo o que vocês quiserem, né? Se o Murilo não quiser responder, ele vai falar, não vou responder, dane-se, né? Bem do jeito do Murilo, né, Murilo? Eu que não quiser, não vou responder e acabou. Mas como ele é muito educado, né? Jamais vai falar isso. Mas ele fica à vontade para responder o que ele quiser. Tudo bem? Então, Murilo, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, meu grande parceiro, amigo, paixão da minha vida. Então, vamos lá, conta para o povo quem que você é, Murilo. Se apresente, por favor. Obrigado pelas palavras, eu fico meio sem graça. Mas eu sou Murilo Augusto, sou psicanalista, também me formei em administração há muitos anos atrás também. Não vou falar porque eu tenho carinha de novo, mas sou meio velhinho, então. Trabalho com grupos na psicanálise, né? Eu faço trabalho voluntário no amparo maternal e já estou fazendo esse trabalho de contra o estigma da doença mental há uns 5, 6 anos já, desde 2015, com a comunidade de fala. Inclusive, eu virei coordenador, acho que no início desse ano, final do ano passado, há pouco tempo, né? E então é mais ou menos isso, né? Esse trabalho da comunidade de fala, de dar palestras, começou com a Abre, que encontrou um ativista americano chamado Richard Weingarten, e aí ele tinha esse projeto nos Estados Unidos e acabou trazendo para o Brasil. E treinou 11 pessoas, né? Inclusive, eu estou dessa primeira turma, para começar a dar palestra aí. E daí em diante, fomos dando palestras, né? Então, inclusive eu já devo ter dado quase umas 50 palestras. Já dei bastante. Dando palestra por São Paulo inteira. Murilo, qual que é o objetivo das palestras? Quer dizer, quando você dá essas palestras, qual que é o objetivo, né? Você chegou a falar que é para falar dos transtornos mentais, mas qual que é o objetivo? O primeiro objetivo é mais conscientização, né? Das pessoas verem que tem vida após o diagnóstico, né? E que a doença mental é só uma parte da vida, não é toda a vida do indivíduo. Então, é mais com esse intuito das pessoas entenderem. E cada público acaba tendo uma só finalidade, né? O portador, quando vê uma pessoa que tem uma doença e que está em uma situação melhor, trabalhando, dando palestra assim, ele acaba se espelhando e tentando melhorar, se aderindo melhor ao tratamento, essas coisas. Os familiares veem que aquele indivíduo não precisa ficar tão encostado, né? Ele pode voltar mais para o seio das famílias, pode que com um bom tratamento
ele consegue ter uma evolução. E para os profissionais, a gente acaba explicando mais ou menos como é ter a doença, assim, que eles têm a visão do profissional, né? Não do portador. Então, eles acabam pegando muitas dicas práticas, como o portador usa, né? Para lidar com os sintomas, viver com estigma, essas coisas. Então, por aí. Murilo, a palestra em si, né, o nome é Resiliência e Superação. Sim. Você podia dizer para a gente o que você teve que superar? O que foi a sua resiliência e a sua superação? Foi muita coisa. Foi muita coisa. Praticamente, uns, desde, desde que eu peguei tem uns 15 anos de superação nisso daí, mais ou menos. E eu estava, eu me formei em administração e tentava passar nas dinâmicas, mas nunca consegui, não sabia por quê, né? A minha avó ficou doente e eu ajudei a minha mãe a cuidar da minha avó, né? Cuidamos dela por 19 anos, inclusive ela morreu esse ano. Sua avó faleceu. É, então, aí eu fui ajudando. Então, como eu tinha que ficar em casa muito, então eu pensei que a melhor oportunidade, então, para mim era concurso público. E comecei a prestar, principalmente na área bancária. Prestei o Banco Central, prestei também outras áreas, como a BIM, e fui prestando, né? Aí, quando eu me foquei no Banco Central, eu quase passei. Aí, como prestei para o Banco do Brasil, fiquei pouquinho para entrar e entrei na Caixa. Aí, quando eu entrei na Caixa, eu fui recusado no exame médico. Aí, aí eu fiquei preocupado, né? Porque se não entrava na iniciativa privada, na pública, eu estava lascado, né? E aí eu fui atrás de ver o que eu tinha. Eu já estava me tratando de outras comorbidades da doença mental, mas não tinha o diagnóstico. Depois de 6 meses que veio o meu diagnóstico de esquizofrenia. Então, eu comecei a me tratar mesmo. Falei, bom, se o caminho é esse de se tratar, tem que ir por aí. O emprego fica para depois. E então, depois disso, eu e minha mãe entramos com uma ação para conseguir uma pensão do meu pai, né? Porque filho maior de 18 anos. Oi, Fica Luciana. 8,12. E ainda eu gostaria que eles tirassem todas as multas, porque eu não deixei de pagar porque eu quis, e sim porque eu avisei para todo mundo e a Cláudia não ficou nem aí, nem. Se fizer isso e tirar todas as multas, vocês recebem à vista. Estamos te ouvindo. É que eu estou tentando desligar aqui. Tá voltando onde estava. Sim, da pensão. Aí, então, eu e minha mãe entramos com uma ação via Ministério Público para conseguir uma pensão do meu pai, né? Que filho maior de 18 anos, se tem uma doença que incapacite a capacidade de trabalhar, ele pode receber uma pensão para ajudar no custeio do tratamento. E recebendo essa pensão, eu comecei a tocar assim, o meu tratamento de psicanálise e tudo mais. E o que aconteceu, né? Depois de 5 anos de ouvindo meu analista falando de Freud e tudo mais, eu entendendo muito rasamente, eu tinha uma grande amiga, a Priscila. Aliás, faz tempo que perdemos muito contato, mas somos bem amigos. E a Priscila quis fazer o curso de psicanálise. Aí eu pensei, e falei para ela, eu vou fazer para te apoiar, né? Que qualquer caso, se tiver alguma dificuldade, tem eu lá, que conhecemos há tanto tempo, né? Há mais de 5, 6 anos. Então, eu fui para apoiar a Priscila e acabei gostando da psicanálise e acabei me formando.
a Priscila voltou para a psicologia e saiu da psicanálise, e eu concluí o curso. E nesse meio tempo, quando eu entrei no curso de psicanálise, eu também comecei com a comunidade de fala. Então, foi fazendo essa trajetória. A Fátima. Foi. Eu estou ouvindo. Vocês podem perguntar a qualquer momento, tá? Por favor, pessoal, podem perguntar. Eu vou perguntar o seguinte, né? Porque acho que nem todo mundo sabe, Murilo, o que é ser esquizofrênico? O que é essa... Eu não gosto de chamar de transtorno mental. O que é essa diversidade? O que a gente entende como um portador de esquizofrenia? A esquizofrenia, ela afeta muito a sua percepção do ambiente, né? Dos seus sentidos e tudo mais. E como diz, a percepção do ambiente acaba criando a sua percepção da realidade. Então, você acaba tendo uma alteração na sua relação com a realidade também. Então, no basicão é isso, a esquizofrenia. Mas, na verdade, é uma doença com muitas características. Tem características como alucinações, que podem ser nos 5 sentidos. A mais comum são as auditivas e depois as visuais. Tem a questão de uma apatia muito grande, embotamento afetivo. Tem várias características, delírios, que você acredita em coisas que não são reais. Então, são várias características que tem a esquizofrenia. E o tratamento tem que ser vai por características, mais ou menos. Não tem uma cura, assim, algo que você tome e resolva de uma vez. Então, você vai resolvendo cada sintoma por sua vez. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Murilo, pessoal? Oi, Fátima. Oi, Jorge. Tudo bem, Murilo? Você falou de companhia da fala, eu acho que é isso que você falou, né? Alguma coisa Isso. assim? Comunidade de fala. Conhecimento você podia explicar? Não sei se... A comunidade de fala é um projeto de uma ONG chamada ABRE, que é a Associação Brasileira de Amigos de Portadores de Esquizofrenia. A comunidade de fala é um grupo com pessoas de todo tipo de transtorno que estão preparadas para contar sua história para o público em geral. Então, a gente faz muita palestra em CAPES, em hospitais, para escolas, então faz para todos os lugares que chamarem. E a palestra ela é dividida em 6 tópicos. Ela começa com os dias difíceis e vai evoluindo até os sucessos, esperanças e sonhos. Então, ainda tem essa trajetória que vai subindo de motivação e tudo mais. Porque o ponto, Jorge, eu acho que isso para todos, né? É quando você tem, inclusive, um parente esquizofrênico, ou você tem alguém esquizofrênico que você conhece, a tendência é você isolar. Não é isso, Murilo? A tendência é você não aceitar, a tendência é você não entender e até ter medo. Fala um pouquinho disso, Murilo. Como é que funciona a relação com outras pessoas? Na verdade, a esquizofrenia ela já dá uma tendência de isolar, do embotamento afetivo, da apatia. Então, a pessoa começa a ficar encostada no canto e não fazendo nada. E a família já normalmente vai para o mesmo caminho, né? Começa a deixar ele quietão no seu canto e tudo mais. Fora que, quando recebe o diagnóstico, tem a questão do estigma, que acreditam que possa haver violência tudo mais. Isso se não tiver surto. No mesmo surto, a pessoa pode ficar agressiva em certos surtos. Então, junta duas coisas. Junta esse embotamento familiar com o estigma da violência. Então, os familiares, ou
ou deixam quieto num canto, ou internam, quando ele é muito agressivo, tem muitos surtos. É difícil ter uma convivência familiar assim. A pessoa tem que ficar muito bem para conseguir. E, Murilo, eu sempre achei, quer dizer, né, na minha ignorância, eu achava que as pessoas nasciam esquizofrênicas, né? E, na realidade, até pelas palestras que você deu, tem muitos casos que as pessoas são absolutamente sem nenhum transtorno e por estresse podem desenvolver a doença. É isso mesmo, Murilo? Como é que É funciona? isso mesmo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa tem gatilhos, né? É muito raro uma pessoa que tenha desde muito cedo, como no meu caso. A maioria das pessoas tem uma vida normal, tudo mais, e sofre um estresse muito grande na vida. E esse estresse, se ela tiver uma tendência à esquizofrenia, acaba desencadeando os sintomas. Começa com mania de perseguição, começa a ter alucinações, aí depois vem para os delírios, até que tem um surto, e começa a sair fora da realidade, começa a ser agressiva. Então é por aí que as pessoas acabam descobrindo mesmo, no surto. E, Murilo, quais foram os dias difíceis que você teve? Na sua palestra você conta um pouco dos dias difíceis, né? Quais foram os dias difíceis que você teve? Dia difícil, a gente sempre tem um dia ou outro, né? Mas eu acho que foi no início, mais que eu não entendia direito da doença. Não entendia direito, eu me deixava muito, me levar muito pelos meus impulsos, né? Então eu comecei a me tornar muito antissocial naquela época, aos 13 anos. Eu comecei a me tornar um adolescente rebelde, difícil de lidar, e esses eu acho que foram os momentos mais difíceis, que eu não tinha conhecimento nenhum da minha situação. Aí, depois eu passei 15 anos escondendo, que foi difícil também. Mas tinha uma noção mais ou menos de como me importar e me importava dessa forma, né? Inclusive, muitos portadores são hábeis em simular, assim, dissimular, estar alucinando e mostrar que não tem nada. Inclusive, eu aprendi tudo quanto é tipo de desculpa, né? Dor de barriga é o pau que rola. Você está tendo uma alucinação, você sai de perto dos outros, diz que vai no banheiro para continuar alucinando longe dos outros, até passar. Então os dias difíceis ainda tenho hoje, né? Alguns dias difíceis, que eu fico mais preocupado com que alucinações que eu tive, que mostrar algumas coisas, mas eu acabo não evitando que isso me contamine meu dia aqui. Acho que o grande segredo é que eu evito que contamine a minha vida aqui. Por isso que eu nem costumo comentar com outras pessoas, e muito raramente com o meu analista, que é um ambiente seguro. Mesmo a minha esposa, a gente tem combinado que eu não falo dessas coisas, não. Se eu tiver um dia difícil, eu falo que tive uma noite difícil, um dia que está difícil, mas eu não evito entrar em detalhes. Sim? Alguma pergunta? Murilo, é controlado através de medicamento, não é isso? Isso. E é a vida toda que você tem que tomar esse medicamento, correto? Correto. E foi o papel que você, com 13 anos, uma criança, da sua família e de amigos para essa superação? Não foi nenhuma, porque eu escondia que nem eu escondia e fugia do tratamento que nem o diabo fugia da cruz. Então foi mais uma questão de esconder e me conter. Mas nesse início
eu não tinha, né? Então, eu não tinha esses tratamentos. Inclusive, as comorbidades que surgiram do excesso de estresse que eu tinha por esconder isso. Eu dizia que era parecido com o estresse pós-traumático, de vários traumas durante a vida, que começaram a desencadear comportamento de toque, Tourette, um monte de sintomas. Que aí que eu fui me tratar por causa desses sintomas, que depois que o meu psiquiatra desconfiou que eu tinha algo mais e foi atrás. Qual a idade que você tinha quando você foi atrás? 27 anos. Uau, quer dizer que você pode passar a vida toda escondendo e de você mesmo, dos outros, né? Porque 27 anos você passou uma boa parte da tua vida, né? Não deu para esconder mais porque eu tive um surto catatônico, né? Aí como você vai explicar isso? Aí você está no sofá, a sua mãe te pede para ir fazer alguma coisa e você diz que não consegue levantar. A sorte é que tinha um psiquiatra que morava no prédio, que era vizinho, chamaram correndo, que ele era médico, aí ele deu uma dose de Cavalar relaxante muscular e eu voltei a me movimentar. Mas fui travando. Foi assim que eu não consegui mais esconder. Senão eu estava escondendo até hoje. E acho super interessante tudo que o Murilo traz, porque a superação do Murilo é uma coisa absurda, né? Porque o Murilo, né, às vezes tem dificuldade. Tinha, né, Murilo? Eu não sei como é que está agora. Você precisa se planejar, né? Você precisa... Tem todo um trabalho com ele mesmo. Então, às vezes eu fico pensando assim, né? Às vezes a gente fica mal porque a gente tem alguns trabalhinhos básicos, né? E que não faz a menor ideia do que significa efetivamente resiliência e superação. A gente não faz ideia o que é resiliência e superação. Eu acho que é isso que a gente deveria... Eu acho que a grande beleza do trabalho do Murilo, na medida que ele traz para a gente toda a vida dele, é a superação, né? E, Murilo, sabe o que eu queria que você falasse também um pouquinho? O quanto que o desenho te ajudou. Sim, que quando eu terminei a administração e eu não conseguia emprego na administração, eu estava meio frustrado, né? E minha letra estava muito horrível da faculdade, como acontece com muitas faculdades, né? Mesmo medicina diz que a letra dos médicos fica terrível na faculdade. E eu não estava entendendo nem minha própria letra. Já era difícil antes, aí ficou muito difícil. Aí eu fiquei sabendo que havia um curso de desenho de graça que ia ter da Universidade Estadual do Ceará. Eu morava no Ceará na época, em Fortaleza, e fui atrás do curso. E gostei, né? Que eu sempre fui fã de quadrinhos, essas coisas. E peguei gosto pelo desenho. E comecei a desenhar por hobby, né? E o desenho por hobby me ajudou muito. Primeiro com essa questão de coordenação e depois no tratamento, foi um grande motivador, porque eu queria estar sempre melhor para desenhar melhor, né? Que é uma coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito. Então, eu acho que ter uma coisa que você gosta para te motivar a avançar ajuda muito. E nessa trajetória que eu fiz junto com o Murilo, ele me deu de presente, não sei se vocês estão vendo ali, o Freud, né? Vou mostrar para vocês. E é algo que não sai do meu lado. Olha a beleza desse desenho do Murilo. Né? Então, a qualidade que ele fez, né? E então, eu não sei o que está ficando para vocês, né?
Mas, assim, eu acho que é algo de uma qualidade incrível. Murilo, isso aqui eu nunca mais vou deixar de estar do meu lado, viu? Porque é um presente de alma, né? Que você me deu. Realmente é legal. E, Murilo, me conta o que você gostaria mais de contar para o pessoal? O que vocês gostariam de perguntar para o Murilo? Além do que ele já trouxe. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bom, querida? Tudo jóia. Eu acabei perdendo o horário porque eu estava trabalhando, gente. Então eu perdi uma grande parte aí da conversa de vocês. Eu só gostaria de falar que eu conheci o Murilo logo que ele procurou pelos atendimentos, né? Eu falo isso porque ele não se lembra, que foi em meados de 2011, tá? Então, eu acompanhei indiretamente essa superação aí do Murilo, porque ele mudou muito, né? O Murilo era magrinho, era calado, introspecto, ele não olhava, ele não falava com a gente, né? Ele não olhava nos olhos, coisa que hoje ele faz muito bem, ele é muito afetuoso, ele não conseguia, né? Esse contato olho a olho, e muito magrinho e sempre prostrado, né? E tá aí o Murilo hoje para mostrar para a gente que dá, né? Dá para superar, é só ter boa vontade e se ajudar, né, Murilo? Então, eu sempre falo isso e ele está de parabéns mesmo. E que dá, inclusive, né, Adriana, para contribuir para os outros, né? Então, olha a contribuição que o Murilo vem dando em toda essa trajetória. Sim, ele até deu uma melhorada, ele fez o curso de psicanálise hoje, ele atende, né, um grupo, né, Murilo, de terapia, então, ele é um ótimo exemplo de superação e de resiliência mesmo. É o Murilo. Muito bom, obrigada, Adriana. Obrigada. Nada. Obrigado pela contribuição. Jorge, você ia falar alguma coisa, Jorge? Não, na verdade, eu vi o desenho dele de Freud, né? E assim, eu queria perguntar para ele, talvez seja uma pergunta complexa, porque com poucas palavras talvez não consiga explicar, mas o que Freud significou para ele, assim, qual foi o grande ensinamento de Freud, assim, que mudou um pouco essa visão dele sobre a doença e tal, né? Só porque eu vi o desenho perfeito dele, né? E a psicanálise, o curso de psicanálise parece que foi a grande mudança do mindset dele. Então eu ia perguntar um pouco de Freud, assim, se ele tem alguma coisa, né, na essência, só para falar assim, mas por favor, Murilo. Talvez seja uma resposta difícil aí, né? Porque em minutos falar é difícil, né? Eu acho que o que me impressionou muito no Freud é a dedicação que ele teve para com os pacientes dele. Mesmo o caso Scherber, que ele fez a teoria baseada no livro autobiográfico do Scherber, ele teve um cuidado em analisar aquilo tudo de uma forma espetacular. Então, esse cuidado humano que ele tinha com os pacientes dele, acho que foi uma coisa que me tocou muito, que eu noto nos trabalhos, nos textos dele. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo no Freud. Não foi da teoria em si, mas o carinho que ele teve e a conduta ética com isso. Legal, obrigado. Alguma pergunta a mais, pessoal? Vocês gostariam de fazer para o Murilo? Então, a gente vai batendo papo. Quando tiver pergunta... A gente vai bater. Então, Murilo... Oi, Suzana. Minha grande amiga Suzana. Eu cheguei agora. Ai, que vergonha, porque eu tive Tudo bem, gente? Boa noite. Eu tive uma série de problemas aí, bancários. Aí eu resolvi recentemente, aí eu falei, não, eu vou entrar. Aí eu falei, ai, que vergonha entrar esse horário, mas pelo menos eu pego alguma coisa, né? Aí eu vi que vocês estavam comentando sobre
resiliência, superação, né? Então, eu achei melhor ficar quietinha, porque eu peguei o bonde andando. Mas, falando do Murilo, assim, pelo que eu conheço dele, ele é uma pessoa, assim, que tem uma superação muito forte, ele é uma pessoa que ele enfrenta os obstáculos dele, mesmo com as dificuldades e muitos preconceitos, né, que muita gente tem. Ele é uma pessoa muito forte, eu acho, que ele sempre busca as coisas para ele está sempre inovando. Tem até muita gente que não tem essa força que ele tem. E, para mim, ele é uma pessoa, assim, muito inteligente, sabe conversar sobre muitos assuntos. E ele, sem dúvida, é uma pessoa que soube encarar as dificuldades e é um vencedor. Eu tenho certeza que o Murilo entende muito mais de Freud do que muita gente, inclusive de mim, tá? Eu posso garantir que o Murilo, ele entende muito mais de Freud e teoria psicanalítica, muito mais do que eu entendo. Então, e posso me colocar assim tranquilamente, olha que, né, eu tenho doutorado, etc. Mas isso não significa. Com certeza tinha aula que eu dormia, porque eu falava, gente, que cansaço, não aguento, não entendo mais nada. E o Murilo ali discutia, etc. Então, isso é uma coisa que faz com que a gente repense, inclusive, quais são os critérios que a gente tem para selecionar as pessoas que trabalham com a gente, sabe? Porque aí o que acontece? Pessoas que têm algum transtorno mental têm uma resistência maior de serem admitidas nas empresas, né, Murilo? É difícil, inclusive tem a legislação, enfim, tem uma série de coisas. E é uma idiotice, porque a gente poderia, uma pessoa com a gente procura tanto, né, força de vontade, comprometimento, engajamento, etc. E aí eu vejo o Murilo com um baita engajamento, com uma baita força de vontade, um baita comprometimento. Então, é bonito da gente entender a importância da queda dos preconceitos e dessas coisas que a gente tem. Porque quando a gente fala em diversidade, né, a gente sempre fala, porque é a questão da orientação sexual. Tem diversidades muito mais sérias do que essas, que a gente nem põe na mesa para conversar. A gente nem põe na mesa para conversar. Inclusive, na época que eu fui recusado pela Caixa, foi bom você ter dito, porque eu caí num limbo, porque a doença mental é considerada incapaz para trabalhar, mas não era considerado um deficiente para o trabalho, um trabalho assistido, não PCD, nada. Então, era um limbo ali. Foi depois de muitos anos, de uns 3, 4 anos, que, não, até mais que isso, entrou uma lei que incluiu os transtornos mentais no rol dos deficientes físicos, como deficiente psicossocial. Então, aí que começou a entrar passar em concurso público, essas coisas. Porque antes era um limbo. Você estava literalmente lascado, porque não era deficiente para entrar nas cotas e não era capaz de fazer o trabalho. Não era considerado capaz de trabalho. Então, eu faço ideia, né, Murilo, o que deve acontecer na cabeça, né, de uma pessoa que fica nessa situação. Ou seja, eu sou incapaz, mas eu também não sou, né? Eu não fico nem num lugar nem no outro. Eu não posso trabalhar, mas também eu não faço parte das cotas. Eu sou o quê, na realidade, né? Então, olha o tamanho acho que da incoerência, né, que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. Tá? Então, é muito importante a gente olhar, porque como é que são os nossos olhos, né, em relação a tudo isso? Como será a nossa, sabe? Porque é interessante, quando você vê uma pessoa que é deficiente física, você está vendo que ela não tem um braço, que ela não tem uma perna, que ela é cadeirante, enfim, você está vendo. Um deficiente mental, né, uma pessoa com transtorno mental, uma pessoa com uma diversidade mental, eu não sei, mas tem muita gente que se assusta. Não devia, né? Porque pela psicanálise é um tipo de estrutura que 20% da população pode se enquadrar. Então, é muita gente. Ou seja, 20% da população pode se enquadrar nesse tipo de estrutura.
Exatamente. Que surta, que vai para o tratamento é pouca gente. Que da esquizofrenia efetiva é 1% da população, que já é muita gente em números. Que tem algum transtorno já é uns 5 ou mais, que surta, que não pode trabalhar. Mas, pela regra, né, que tem muita gente que tem e não é diagnosticada, a gente chuta que é 20% da população pela psicanálise, que é uma estrutura ali. Então, tem gente que nunca se enquadrou e continua trabalhando tudo mais, mas não está no rol nem dos neuróticos, nem nos perversos. São os psicóticos mesmo. É genético, Murilo? Não, o que é genético é a propensão de ter, né? De ter gatilhos e tudo mais. Mas não. O que tem, você tem uma propensão a de ter os gatilhos, né? Mas precisa ter um estresse muito grande, precisa ter certos fatores na sua vida que acabam levando a desenvolver a doença. É que nem a diabetes, né? Tem muita gente que nasce com a propensão, mas quando abusa do açúcar é que aparece com o tempo. Jorge, tem uma pessoa que dá palestra junto com o Murilo, que era uma executiva, né? Ela conta isso. Aí nunca sei o nome dela, Murilo. Como é que ela se chama? Lucila? A Lucila. Ela é uma executiva, aí de repente ela tinha uma viagem para os Estados Unidos, que era uma viagem de não, essa é a Vera. A Vera, exatamente, a Vera. Tanta gente. Não, e eu para nome, né? Você já viu. E aí ela conta que ela ia para uma viagem para os Estados Unidos e tal. De repente, quando ela viu, ela começou a falar com o abajur, não é isso? Com a TV, né? E uma pessoa, é uma executiva. E, de repente, ela desenvolveu, pelo estresse de fazer uma viagem para os Estados Unidos, e que, veja, para uma executiva isso não era nada. É o volume de coisas que eu acho que vai aumentando. Agora, você imagina, vamos parar a pensar o seguinte, com o estresse que a gente está sentindo, com tudo que a gente está vivenciando, olha a possibilidade, né, se a gente não se cuida, inclusive, do que pode acontecer com a nossa cabeça. Não é isso mesmo, Murilo? Eu não sei se eu estou falando bobagem. Não, é isso mesmo. Inclusive o pessoal do Grupo Vida, que é um grupo de terapia psicanalítico, de portadores que eu participo, eles estão sentindo pouco porque eles estão bem tratados, estão se tratando. Mas quem não tem apoio está sentindo muito. Okay. Inclusive, as pessoas consideradas normais estão ficando muito surtadas com essa história de pandemia. Okay, mas, para falar a verdade, tem pessoas com estruturas neuróticas que estão surtando também, né? Então, isso daí são surtos diferentes, mas as pessoas não estão bem, com uma saúde mental boa nessa pandemia, acho que independente aí da estrutura, sendo neurótica ou psicótica, né? E aí a gente volta naquela questão da inclusão, né? Na verdade, eu fiz uma graduação para trabalhar com a inclusão, isso há mais de 20 anos, e não existia uma pós nessa área. Então, o deficiente físico, ele já é enxergado de uma forma de incapacidade, vamos colocar mesmo com a inclusão, quem dirá com um transtorno, né, mental, vamos colocar. As pessoas, elas não, como que eu posso falar, Murilo? Elas não sabem da capacidade, vamos colocar, de um psicótico, né? Eles vão ver por um outro lado, né? Por um lado de uma doença, né? Entre aspas, mental, e não na capacidade dessa pessoa estar desenvolvendo alguma coisa. Então, eu acho que aí a gente ainda está um pouco fraco, vamos colocar, com relação a essa inclusão de portadores de transtornos mentais, né? Então, é uma batalha muito árdua, mas eu acho que um dia a gente chega lá, né? A gente chega lá, sim.
né? Inclusive, Então, eu tenho... elas não veem essa capacidade, elas não entendem, para falar a verdade, elas não entendem, né? Porque as pessoas, nem todo mundo se coloca como normal ou como aquele doido, aquele maluco, né? Então as pessoas não entendem essa estrutura, né? Infelizmente, nem todo mundo entende essa estrutura. Se tivesse um entendimento melhor, eu acho que o mundo era muito melhor e tudo fluía muito melhor também. Teria uma Verdade. inclusão muito melhor, né? Inclusive, Sim. eu tenho um amigo, o João Leite, que ele tocava os grupos de filosofia e de escrita da Abre, e ele lançou um livro maravilhoso de filosofia, Memórias de um Estoico. E um cara extremamente capacitado, dá aula de inglês. E é portador de esquizofrenia, Murilo. E é portador. Sim. Agora, vocês imaginam como é que funciona, né, a questão de pais e mães quando não tem essa visão? E o Murilo sofreu muito por conta disso, né, Murilo? Porque, principalmente, você não teve apoio do seu pai, né, quando você... Não tem. Não tive. Até hoje ele duvida do meu diagnóstico, de certas condições que eu tenho, ele não acredita. Inclusive, eu não clinico, né? Eu só trabalho com grupos. Quando ele perguntou, ele duvidou porque eu não cliniquei, porque eu não sou autorizado a clinicar. Aí eu falei, né? Porque por causa da psicanálise, não foi me autorizado essa situação, mas para mim está tranquilo, que eu estou trabalhando com grupos, sou bem assessorado, faço minha supervisão, tudo mais. E ele ficou doido da vida de saber disso. Eu acho que ele até quer conversar com o meu analista. Pode conversar. Quero ver ele tentar dissuadir o presidente do sindicato de São Paulo que eu não, da minha condição. Ok. Alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer? Eu tenho. Fale. Ô, Murilo, a minha mãe aqui querendo te dar oi. Oi! Então, se você quisesse, então, clinicar, você não poderia, assim, por uma certa lei? Ou os seus psicanalistas te recomendam a não clinicar? Por exemplo, clinicar que eu digo, por exemplo, eu ser sua paciente, você me atender. Como eu, paciente, você psicanalista, entendeu? Você não é recomendado ou você não pode? Não, capacidade técnica, tudo eu tenho. Inclusive, eu trabalho no amparo maternal com grupo, né? É um trabalho bem sério e tudo mais. O que acontece é que os neuróticos vão acabar contestando, cai um pouco a questão do preconceito, né? Como um portador assumido, que é militante da causa, que tudo São Paulo inteiro sabe, vai me atender. Então, é mais ou menos por causa de questões assim, né? Mas então, aí vai que, por exemplo, algumas pessoas teriam um preconceito com relação a isso. Mas, por exemplo, eu que te conheço, que sei do seu conhecimento e blá, 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 sei lá, se eu quisesse ser atendida por você ou quem te conhecesse, quem sabe, não é? Não sei, aí, né? Aí, dificilmente ela atenderia você, porque somos muitos amigos. E aí, quem tem relação pessoal não pode ser atendido. Eu já ouvi falar mesmo, que amigo, muito amigo não pode, marido com mulher, melhor amiga, diz que não é legal mesmo. Exatamente. Ok. Murilo, queria que você contasse um pouco o que é um surto e e como é que você falou, né, que em alguns momentos você lida com ele indo para o banheiro e tudo bem até passar. Como é que você aprendeu a lidar com as suas alucinações, com os seus surtos? E como é que é isso, né? Porque enquanto você está trabalhando, ele acontece. Quando você estava lá no NPP, acontecia. Agora pode estar acontecendo. Como é que é?
Não, o surto é muito difícil de lidar. Inclusive, é uma coisa extremamente difícil você lidar com surto, principalmente surto catatônico, né? Mas as alucinações, os delírios, eu costumo esconder eu, que eu estou tendo, que eu estou conversando com alguém que não existe, alguma coisa assim. Eu tendo a esconder. Mas de resto, é que essa história de ir no banheiro e tudo mais acontecia muito porque eu não sabia que era só da minha cabeça. Então, eu não queria que aquilo que eu estava vendo ficasse entrando em contato com as pessoas à minha volta. Então, eu me afastava delas. Então, era por essa questão mais. Eu não sabia que era somente uma coisa na minha cabeça. Eu achava que era uma coisa real que existia. Então, e do surto, o que o surto catatônico, quando eu sinto que está vindo, eu eu dou eu dou o meu jeito para não me afetar, mas é muito complicado mesmo. Que aí entra a questão do delírio, uma questão mais bem técnica de psicanálise que eu teria que explicar melhor, ia tomar mais tempo ainda. Ok, mas eu acho que o mais importante é entender que, por pior que seja a situação, você está no controle, né? Você Exatamente. pode dar conta das coisas, eu acho que para nós todos que não sabemos, né? Quem não sabe o que é ser esquizofrênico, né? Ser portador, acho que o que precisa entender é assim, a gente não consegue dar conta nem de uma vontade de comer chocolate, que a gente vai lá e come chocolate, né? Verdade. Não é isso? Quer dizer, então eu acho muito interessante o que você está trazendo, porque às vezes eu trabalho com executivos que têm coisas extremamente simples e que, quer dizer, extremamente simples, nada é simples, né? Porque cada um sabe o tamanho da complexidade, mas que perante o que você traz, né? Perante uma alucinação, e eu não sei se todo mundo tem noção do que significa alucinar, porque tanto pode alucinar com coisas boas como com coisas ruins, né? E poder se manter prestando atenção e inteiro, mantendo o seu planejamento, etc., é para poucos, né? Mas a gente sabe que é possível. Então, eu acho que é importante a gente parar para avaliar isso, né? É que eu aprendi uma coisa com a negociação, né? Se você não domina uma situação, você é dominado por ela, quando você está negociando. E eu negocio com as minhas alucinações o tempo inteiro, com o mundo, com tudo à minha volta. Então, se eu não estou dominando a situação, tem que ficar esperto que eu estou sendo dominado. Então, eu parto desse princípio. Então, por isso que eu consigo tocar a vida, porque eu estou sempre tentando dominar a situação que eu me encontro. Acho que isso é para a gente levar para essa noite, né? Se eu não domino a situação, eu sou dominado por ela. Né? Oh, que bom. Ok, pessoal, o que mais vocês gostariam de perguntar para o Murilo, que a gente já está chegando ao fim, na realidade, já deu o nosso tempo, né? A nossa conversa é de 1 hora, já são 9h. Meu nome é Ronald, eu sou educador e eu fui através de um amigo, eu fiquei sabendo da reunião. Eu estava, antes de fazer a pergunta, eu estava prestando bastante atenção na história do Murilo. Muito prazer, Murilo, meu nome é Ronald, sou professor e educador. Eu trabalho muito com comunidades, entendeu, carentes, e eu uso em vez de motivar, eu tento instruir a pessoa para que a conscientização ao invés de motivação. Então, existem algumas perguntas que eu desejo fazer à sua pessoa de maneira a ajudar no meu trabalho, ok? Vamos supor que tudo que foi dito, as etiquetas que o mundo te deu,
vamos supor que elas não existam. Desde criança, uma curiosidade minha, desde criança, você sempre se achou um cara capaz de tudo que você é hoje? Eu sempre me achei muito subaproveitado, na verdade. Eu sempre achei que eu podia muito mais do que eu realmente estava vivendo. Então, em outras palavras, o resultado do Murilo hoje sempre foi algo já pré-existido dentro de si mesmo, né? Você já sempre achou-se capaz de mais o que você é agora, ou muito mais isso mesmo na infância, correto? Correto. Correto. Outra pergunta que eu tenho. Você falou sobre o seu pai, mas e você, nesse tempo todo, você teve pessoas, não somente parentes assim consanguíneos, né, pessoas assim muito próximas, mas você teve pessoas o qual acreditou em você da mesma potência, da mesma força que você acreditava em si mesmo, no decorrer na trajetória de sua vida? Bom, acredito que um grande divisor de água foi a crença do meu analista, que ele acreditou em mim, em 2016 fizemos um trabalho em Vitória, no Congresso de Psicanálise, um trabalho sobre o nó de Borromeu, que é uma teoria de Lacan, sobre que a gente estava falando sobre um conceito da psicanálise, da metáfora organizadora. E, a partir disso, a nossa relação de confiança aumentou. E como ele é chefe do trabalho do Amparo, ele me chamou para trabalhar com ele. Aí eu comecei a trabalhar com grupos. Mas antes... Desculpa. Foi um grande divisor de águas, porque até lá eu estava muito encostado. Entendo. Mas antes de você o conhecer, você já era você sempre foi o Murilo, né? Existiu outras pessoas que tiveram essa crença em sua capacidade ou acreditou no seu potencial além desta pessoa, tipo assim, como mãe, irmãos, primos, amigos? Existiu pessoas que olharam para você, que esse mesmo olhar que você tem sobre si mesmo no decorrer de sua vida? Tem bastante. Tem bastante. Inclusive, uma dessas que eu posso citar é a Suzana, que está falando aqui. A gente se tornou muito amigos. Já conheci bastante gente através dela e tudo mais. A minha esposa, que eu conheci também, acredita muito em mim. Às vezes acredita mais em mim do que eu mesmo, Mas essa crença que você tem em você mesmo que outras pessoas possam, baseado na sua percepção, mas você realmente acredita no seu potencial. Você quando acorda de manhã, você quando vai trabalhar, os sucessos que você tem, o seu curso de administração, a psicanálise, isso tudo realmente é baseado naquilo que você realmente se sente capaz de concluir e efetuar, correto? Correto, mas isso começou há muito tempo. Aos 13 anos, quando eu comecei a ter minhas primeiras alucinações, tinha uma que muito me incomodava, que dizia que era um espírito ruim e tudo mais. E eu tive que me fortalecer para enfrentar isso. E você essa convivência de 4 anos com esse espírito, até que ele foi expulso, foi o que me fortaleceu a ter crenças. Se eu não acreditasse em mim, ele teria me dominado. Concordo. Então, houve assim, uma negociação. Então, aos 13 anos, você se confrontou com um espírito, o qual você teve que realmente encará-lo. E você acredita que através do qual você conseguiu se sobrepor, né, vencer essa o que você chama de entidade, o te tornou mais capaz de alcançar outras coisas que hoje em dia para você é simplesmente como tomar água, ir ao banheiro, coisas simples,
graças a essa superação que aconteceu na infância, na pré-adolescência, correto? Na verdade, foi a ponta do iceberg. Depois desse, veio muito mais coisas que eu tive que enfrentar. Mas me deu uma base para lidar com as coisas. Foi que eu aprendi que eu tinha que estar um passo à frente dos meus concorrentes. Então, a gente pode dizer que o Murilo Augusto, por si, ele é o resultado da sua própria estima e força interior, correto? Eu poderia dizer isso? Poderia. Ótimo. Eu vou te explicar por quê. Murilo, eu faço muito projetos sociais aqui na cidade de Volta Redonda, agora, desde 2016, o qual eu trabalho com pessoas carentes, pessoas que teve um passado até muito parecido com o meu, entendeu? De humilhação e físico e mental. E eu sempre parti do princípio, quando eu conversava com essas crianças e pré-adolescentes, que eu sempre conversava com eles que eles eram resultados do que eles acreditavam de si mesmo. Mas eu nunca tive um Murilo para poder perguntar para tirar a prova dos 7. Todas as pessoas que passaram pela minha mão foram experimentos meus. Você foi a pessoa com quem eu pude ver que o que eu estava fazendo, eu estava machucando, alucinando, levando falsos sonhos, ou realmente eu estava acertando. Com a graça, desculpa a minha religião, né? Com a graça de Deus, eu consegui ajudar muitas pessoas, mas eu tinha uma certa insegurança de estar fazendo um trabalho. Por exemplo, uma vez eu tive uma criança de 7 anos que ela foi muito fisicamente abusada pelos parentes, e a mãe era presa, estava encarcerada, e eu fazia parte, eu mesmo me ofereci como voluntário, e ela era uma menina muito bonitinha, assim, mas ela era muito brigona. E uma vez deram um tapa na cara dela, e ela, ao invés de gritar, ela deu um agudo. E, por coincidência, eu estudei canto lírico, e eu falei assim, você é uma soprano. E hoje em dia, aqui em Volta Redonda, ela canta, ela já se passaram, ela já tem 15 anos, eu a conheci ela quando eu tinha de 7 para 8 anos. Entendeu? E eu virei para ela e eu implantei aquilo nela e eu tentei a convencer, entendeu? Rapazes que entraram para a escola militar, mas foram baseados nessas perguntas que eu fiz para você, que eu tinha como insegurança. Eu precisava ouvir de uma pessoa que realmente também teve uma superação sozinho, entendeu? Para ver que o que eu estava fazendo era será que eu estava machucando alguém? Será que eu estava dando uma falsa esperança? Será que, então, graças a você, eu fico feliz que eu posso dormir com a consciência tranquila, e parabéns por todas as suas conquistas, mas me ajudou bastante porque eu posso realmente dormir sabendo que eu não machuquei ninguém, porque seria terrível, né? Você conscientizar uma pessoa de suas capacidades mentais e ela tentar e falhar. Claro, nós sempre iremos falhar, nós somos os únicos animais, né, que aprendemos através dos erros. Né? Os peixes já nascem sabendo nadar, os pássaros já nascem, né? Com pouquíssimo tempo já estão voando. Nós não, nós somos uma sequência. Até o último dia de vida, nós estamos aprendendo. Então, eu agradeço muito ter escutado. Eu estava escutando assim, eu estava com a câmera fechada, porque eu estava de olhos fechados, escutando atentamente cada palavra que você dizia, para saber exatamente o que eu podia perguntar e agradecer, entendeu? Te dar os parabéns por toda a superação e agradecer por suas respostas, porque elas me ajudaram muito e eu posso agora continuar com o meu trabalho sem ter o peso na consciência. Ok? Muito obrigado. É verdade. Porque, como eu ia te dizer que um tombo dói, né? Mas não chega nem perto da dor de não ter aprendido a andar, né? Então, não precisa, é só levantar, sacudir a poeira e continuar. Muito bom, Murilo, muito bom. Bom, pessoal, nós já estouramos muito o nosso horário. Eu tenho certeza que o Murilo vai ficar feliz se vocês entrarem em contato, convidarem o Murilo para participar de palestras e ações, né? Então, eu tenho certeza que essa ação vem, né, de uma forma muito genuína do Murilo, né, de compartilhar tudo que ele sabe.
E eu espero que esse momento aqui tenha ajudado cada um de nós a termos um outro nível de consciência em relação a portadores de doenças mentais, de transtornos mentais, e que a gente possa diminuir o nosso preconceito, né? Diminuir aquilo, ou pelo menos olhar com outros olhos e reconhecer que a competência de alguém não é afetada. Muito pelo contrário, pode ser afetada de uma forma muito mais positiva do que a gente pode imaginar. Murilo, palavras finais são suas. O que você quer mais Estou muito falar, feliz pessoal? de poder compartilhar com vocês tudo isso, né? E pode chamar aí, a gente está aí para tudo, né? Para trabalhar tudo. Que quanto mais a gente falar, militar na coisa, menor vai ser o estigma. Então, pode ficar à vontade. Muito bom, Murilo. Se você quiser colocar no chat uma forma das pessoas entrarem em contato com vocês, se não, vocês entram em contato comigo que eu faço a ponte com o Murilo. Também fiquem à vontade para fazer da melhor forma. Depois eu te passo, Fátima. Tá bom, então vocês entram em contato comigo, aí eu passo para o Murilo. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês imensamente pela participação, pela presença, pelo respeito, porque tem muitas pessoas que normalmente perguntam muito e ficaram absolutamente em silêncio, eu acho que prestando muita atenção em cada palavra que o Murilo trouxe, né? Para mim, efetivamente, é um bálsamo. Cada vez que eu ouço o Murilo falar, é um presente de alma, né? Então, quero agradecer muito a cada um de vocês. Professora Nádia, que está aí quietinha, tem muita gente querida, né? Viu? Ela está falando muito boa a apresentação do Murilo. O Murilo é uma coisa, né, Nádia? Realmente é. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui, a pessoa que é tão especial para mim, né? Uma pessoa tão, tão fundamental, porque o NPP, eu acho que tem uma coisa básica, ele salva vidas, é muito gozado. Eu entrei para o NPP, eu nem sabia o que eu estava fazendo, e é um local que, assim, graças à psicanálise, eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa também, graças ao Murilo, graças à Adriana e graças a todas as professoras que estiveram lá. Tá bom? Murilo, parabéns e muito obrigada por tudo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Vou te convidar mais vezes, porque eu acho que todo mundo adorou esse papo e a gente vai continuar conversando. Tá? Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo a cada um de vocês. Isso vai ficar registrado, esse nosso bate-papo. Então, se vocês quiserem ouvir de novo, vai estar no meu canal do YouTube, vai estar no Face, enfim. Mas, principalmente no YouTube, vocês encontram daqui a 1 hora, mais ou menos, eu já subi. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até mais. Beijo, Murilo. Obrigada, viu? Parabéns para você. Foi muito bom. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau. Nossa.